Já voltamos e relacionamentos virtuais é o tema de hoje. E eu converso com o Alessandro mais um pouquinho. Alessandro, tem uma super exposição das pessoas no site de relacionamento. Isso é comum, a gente sabe, né? Mas é possível o internauta manter a privacidade, se manter ali... A privacidade é um tópico interessante, porque privacidade é um conceito muito individual, né? Às vezes o que eu acho que é privado, outra pessoa não se importa em tornar público, né? Mas eu acho que existe um denominador comum. O denominador comum da privacidade é o quanto isso afeta a sua segurança e a segurança das informações que você tem na sua máquina. Nesse ponto é sim possível a pessoa manter a sua rede social tendo essa privacidade básica garantida, né? Um conselho seria a pessoa restringir o acesso às suas informações de cadastro, às suas fotos, enfim, as informações que ela deseja expor aos seus amigos, aos seus amigos selecionados. E um outro detalhe importante é realmente ter um critério de seleção de quem vai fazer parte da sua rede social. Ô Flávio, quais são as consequências dessa superexposição aí na rede, no site? Olha só, eu acho interessante que quando a gente vê algum artista, né, tentando fazer compra, a dificuldade que ele encontra, não é isso? E a gente pode colocar que seria uma exposição positiva dele na televisão. Ao passo que muitas das vezes pela internet a gente faz uma exposição às vezes negativa. E como é que fica a relação dessas pessoas no seu meio social, no seu meio profissional, no seu meio social? Como é que ficaria essa questão? Então é muito complicado quando a pessoa se expõe, de certa forma, com algumas fotos, né, com algumas falas. Fica complicado para essa pessoa porque ela pode... Eu conheço pessoas que tiveram que mudar da cidade em virtude dessa superexposição, né? Ela fica meio que marcada naquele meio social ao qual ela vive. Então fica com dificuldade de se relacionar com outras pessoas, dificuldade de arrumar um emprego, dificuldade dentro da própria família, porque aí você vai ter conflitos familiares em virtude dessa superexposição que chega novamente, né? Sai de casa, vai para o mundo e volta para casa novamente. Então essa questão das informações, como o Alessandro falou, elas são de critério a ser pensada em família mesmo, né? O que a família está usando, né? O que a família está colocando para fora da sua casa, que deveria ser privado, e está jogando isso para o meio público, né? Vaniele, deixa eu te perguntar uma coisa. Nesse caso, o internauta tem que tomar que cuidado com a imagem dele? Pois é, ele tem que tomar um sério cuidado, porque a partir do momento que ele jogou na rede, ele entrou em domínio público, né? Então podem pegar a imagem dele, fazer outros sites, blogs, usar as fotos, até mesmo os dados, como forma de depreciação, né, da imagem dele, quando ele for procurar um emprego. Todas essas formas, ele pode estar sujeito com a imagem sendo exposta, né? Entrou na rede, está em domínio público. Agora, o Alessandro já havia falado das informações que ficam na rede, né? Uhum. Mas as empresas utilizam dessas informações realmente para fazer a contratação? Pois é, um outro ponto. A gente pode perceber que algumas das grandes empresas utilizam cadastros na internet para emprego. E muitas vezes nesse cadastro nós colocamos os links das nossas páginas pessoais, né? E nesse momento eles têm acesso, por exemplo, às nossas comunidades de Orkut ou então os nossos blogs. Então é bom ter cuidado se você coloca lá eu odeio meu chefe ou então eu não gosto de trabalho, que pode ser um ponto negativo para você. Agora, Flávio, me diz uma coisa, essas possibilidades aí, essas situações de internet, o internauta fica lá horas e horas e horas, você acha que isso existe um problema de solidão? Olha, a gente deveria ver Pascal, né? Ele fala o seguinte, né, que existem dois tipos de solidão. Uma solidão é aquela uma tristeza de ficar só. Eu estou triste porque eu estou sozinho. E a outra é uma solidão íntima, aquela que busca a reflexão. Então, a internet, muitas das vezes, essas redes de relacionamento, elas tentam, talvez tenham entrado com essa finalidade, justamente de aplacar essa angústia da tristeza de estar só. Então, a pessoa entra numa rede de relacionamento buscando justamente fugir dessa tristeza e não, às vezes, da solidão. Porque a solidão pode ser encarada como essa forma, como falamos, de introspecção, de reflexão. Então, quando a gente está estamos tristes, às vezes a companhia física, né, de uma pessoa muito próxima a nós, ela pode fazer com que essa tristeza, né, seja aplacada. Ao passo que existe essa pessoa dentro da minha casa que pode aplacar essa tristeza, diminuir essa angústia. Às vezes, aonde está essa família, justamente desse internauta,
que ele precisa rapidamente buscar nas redes de comunicação aplacar a sua angústia, o seu sofrimento. Então, há de se ver, né, de se pensar nessa questão de família, que é um tema também muito interessante para ser discutido, né, onde está a família que o computador está fazendo esse link, né, para justamente diminuir essa distância com pessoas fora da própria casa. Então, às vezes a gente não percebe, mas muitos jovens, né, buscam essa companhia virtual em virtude de não ter uma companhia real dentro da própria família. Então é importante ele buscar uma companhia mesmo, tá vendo os familiares, de repente desligando o computador, tendo alguns minutinhos, ligando para um amigo. Exatamente. E buscando essa pessoa ali na sua frente mesmo. Exato, né? E assim, os pais, a família, de uma certa forma, né, não somente os pais, mas tios, os familiares agregados a ela, tem essa função também, né, de providenciar ou de manter com que uma criança, né, o filho, no caso, faça relacionamentos reais, faça bons relacionamentos, né? A maneira como ele se relaciona com o mundo, isso é aprendido dentro de casa, né? A maneira como ele vai se estabelecer no mundo, né, é levado justamente pela família. A família é o primeiro núcleo ali onde está ensinando a criança a arte do relacionamento. Mas às vezes encontramos famílias desestruturadas. E vamos encontrar dificuldade nesses jovens ou nessas crianças, né, se relacionarem com outras pessoas de maneira real. Porque o real que ele conhece, muitas das vezes, é violento, é conflituoso. Né? Então eu não quero dessa maneira. E no computador eu não apanho. No computador as pessoas não me olham de cara feia, não me julgam. E quando me julgam, eu simplesmente deleto. Troco de amigo. Exatamente. É muito fácil, né? É muito fácil. Alessandro, mas me diz uma coisa, como a gente percebe que está num site que não é seguro? Isso é importante. O site de relacionamento, propriamente dito, dentro dos serviços ali que ele oferece, normalmente ele é razoavelmente seguro. A grande questão de segurança envolvida na navegação desses sites, como mencionei anteriormente, é você seguir inadvertidamente os links que os próprios usuários ali colocam, né? É perigoso que você cair num site de fraude, por exemplo, de um link. Tem um caso recente muito comum, que foi muito conhecido no Orkut, que o usuário poderia seguir um link que fraudava o site do próprio Orkut, apontava para um site diferente e pedia ali novamente as suas informações de usuário e senha. Então a pessoa, achando que estava logando de novo no Orkut, punha lá o usuário e senha, e essa senha ficava de posse de um hacker, por exemplo. Então o cuidado está justamente aí, em seguir esses links inadvertidamente. Muito bem, o assunto está interessante, mas nós vamos para um rápido intervalo. E você aí de casa, não saia daí, porque eu volto já já e estou esperando você.